Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elias Matemático. Hoje nós vamos resolver uma lista de limites. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e não esqueçam de comentar. Vamos à aula, comigo você aprende! Vamos começar os exercícios. Primeiro com os exercícios bem simples e depois a gente vai melhorando o nível, certo? O exercício 1. Calcule os seguintes limites. Na letra A, a gente vai colocar um limite bem básico. Limite de 2x mais 1, quando x tende a 3. Aqui a gente vai só usando as propriedades que nós aprendemos na aula anterior. A gente vai substituir onde tem x, coloca o 3. Então vai ficar 2 vezes 3 mais 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Só fazer multiplicar aqui e somar. Então, limite bem básico. Vamos ao próximo, letra B. Limite de 3x mais 2 sobre x mais 4. Talvez vamos usar as propriedades. Então, onde tem x, vamos substituir por 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 2 sobre 1 mais 4. No numerador vai ficar 3 mais 2 sobre 1 mais 4, 5. 3 mais 2, 5 sobre 5, 1. Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, vai dar 1. Letra C. O limite de x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2. Olha só o que acontece aqui. A gente substituir o 2 no lugar de x, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 4 dá 0. E aqui no denominador também, 2 menos 2, 0. Vai dar uma indeterminação. 0 sobre 0 ficará aqui, certo? Então não pode, a gente tem que arranjar uma solução para eliminar essa indeterminação. Então, façamos o seguinte, esse x ao quadrado menos 4, a gente tem que lembrar lá do oitavo ano, produtos notáveis. Como fica aqui? Vamos fazer para vocês. Lembra? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. A gente fatorando isso aqui, certo? Então, é o que nós temos aqui. O x ao quadrado menos 4, a gente pode escrever como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Onde o meu A aqui está fazendo papel do x e o B é o 2. Aí fica x mais 2 vezes x menos 2. Então, isso aqui eu vou colocar aqui no lugar de x ao quadrado menos 4. O denominador a gente repete. Então, vai ficar limite de x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Podemos cancelar x menos 2 com x menos 2. Que isso vai ficar limite de x tendendo a 2 de x mais 2. E agora a gente pode aplicar o limite. Onde tem x, vamos substituir por 2. Vai ficar 2 mais 2, 4. É já um limite melhorzinho, mas a gente dá para melhorar ainda. Vamos aqui, a letra D. Limite de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3. Olha, esse numerador aqui, se eu jogar o 3, vai ficar 9. 3 ao quadrado é 9, mais 6, 15, certo? E aqui, se jogar o 3 no lugar do x, 5 vezes 3, 15. Fica 15 menos 15, 0. E no denominador, 3 menos 3, 0. É outra indeterminação. Então, a gente vai ter que fatorar, como fatoramos no caso do exemplo da letra C. Como faz isso? A gente tem essa equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ela pode ser escrita da seguinte forma. A vezes x menos x' vezes x menos x'. Aí você pode usar aqui aquela fórmula delta para calcular delta, depois x', x'. Faz a forma que você quiser, certo? Aí aqui vou ter que essa equação vai ser o a, que é 1, vezes x. Você vai encontrar que x' é 2 e x' é 3. Aí vai ficar x menos 2, x menos 3. Então a gente substitui aqui, vai ficar limite de x tendendo a 3 por x menos 2 vezes x menos 3 sobre x menos 3. Posso cancelar x menos 3 com x menos 3. E teremos limite de x menos 2 quando x tende a 3. Substitui agora. Aí a gente vai ficar com 3 menos 2, que é igual a 1. Letra E. Limite de x sobre raiz quadrada de x mais 1 menos 1. Isso com x tendendo a 0.
Se eu substituo o x por zero, o numerador aqui que é x fica zero. E no denominador, raiz quadrada de 0 mais 1, 1, menos 1, 0. Também dá uma indeterminação 0 sobre 0. Aí o que vamos fazer aqui? Nós vamos racionalizar esse denominador, ou seja, multiplicar pelo conjugado. Vamos ver como faz isso, certo? Eu vou pegar esse denominador aqui, que é raiz quadrada de x mais 1 menos 1, e multiplicar toda essa fração pelo conjugado dele. Eu troco o sinal, tá menos aqui, eu coloco mais, certo? Então eu multiplico o numerador por raiz quadrada de x mais 1 e também o denominador por raiz quadrada de x mais 1 mais 1. Esse número que eu estou multiplicando aqui, minha fração é 1, certo? Então não está alterando a minha equação original. Então, no que eu multiplico, vocês observam o seguinte, vai ficar x vezes raiz quadrada de x mais 1 no numerador. E no denominador tem essa multiplicação aqui, onde aparece raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1, em ambos os termos, 1 e 1. O que difere um termo do outro é o sinal. Então, isso aqui é o seguinte produto notável, olha só. A mais b vezes a menos b, que vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos observar que o nosso a está sendo raiz quadrada de x mais 1 e o b está sendo o 1. Aqui vai ficar dessa forma, certo? Então, se o a é raiz quadrada de x mais 1 e o b 1, então fica ao quadrado, então vai ficar raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. É isso que vai dar aqui. Vai ficar limite de x vezes raiz quadrada de x mais 1, numerador. E no denominador, o resultado que nós obtivemos aqui, ó, vai ficar o quadrado de raiz quadrada de x mais 1 menos 1 ao quadrado, certo? Agora, raiz quadrada de x mais 1 elevado ao quadrado, a gente vai eliminar o radical, certo? Vai ficar apenas x mais 1. Repete o numerador, x vezes raiz quadrada de x mais 1, e no denominador vai ficar x mais 1 menos 1 ao quadrado é 1. Mais 1 com menos 1, eu vou cancelar, e vai ficar igual, ó, limite de x tendendo a zero de x vezes raiz quadrada de x mais 1 sobre x. Então agora eu posso cancelar x com x, ok? E nós vamos obter limite de raiz quadrada de x mais 1, quando x tende a zero. Agora a gente pode aplicar o limite, que não vai ter nenhuma proibição, não vai ter nenhuma indeterminação. Vamos aplicar o limite. Onde tem x, vamos colocar 0. Vai ficar raiz quadrada de 0 mais 1, mais 1. Então vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a 1 mais 1, que é 2. Então esse limite aqui de x sobre raiz quadrada de x mais 1 menos 1, quando x tende a zero, nos dá 2. Já ficou melhor, mais interessante. Letra F. Limite de 2 mais x ao cubo menos 8 sobre x, quando x tende a zero. Percebam que se eu colocar 0 no lugar de x, aqui vai ficar 2 mais 0 elevado ao cubo, que é 8, menos 8, 0. Vai dar 0 no numerador. E o x, 0. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Como vamos sair desse problema aqui? Como vamos resolver essa indeterminação? Vamos usar o seguinte caso de fatoração. A ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ora, nós temos 2 mais x ao cubo menos 8 ao cubo. Vamos colocar aqui. A gente pode reescrever isso como sendo 2 mais x ao cubo menos o 8, escrevemos como 2 elevado ao cubo. Aí, no caso, o nosso a está fazendo o papel de 2 mais x e o b vai ser o 2. E vamos substituir nessa forma. A é 2 mais x, b 2. Aí fica 2 mais x ao quadrado, aqui 2 mais x vezes 2 e 2 ao quadrado. Vamos substituir para ver como fica. É 2 mais x, que é o a, menos 2, que é o b, vezes 2 mais x ao quadrado, mais 2 vezes 2 mais x, mais 2 ao quadrado. E a gente vai obter esse resultado aqui, que nós vamos substituir aqui no lugar de 2 mais x ao cubo menos 8.
vai ficar da seguinte forma. Limite de x tendendo a zero de 2 mais x menos 2 vezes 2 mais x ao quadrado mais 2 vezes 2 mais x mais 2 ao quadrado sobre x. Olha, daqui dá para perceber o seguinte, que esse 2 menos 2 nós podemos cancelar, certo? Então vai ficar limite de x tendendo a zero de x vezes, aí repete toda essa parte aqui, ó, certo? Fica 2 mais x ao quadrado mais 2 vezes 2 mais x mais 2 ao quadrado, que é 4. X com x a gente cancela, ok? Então vamos ficar com o limite de 2 mais x ao quadrado mais 2 vezes 2 mais x mais 4, quando x tende a zero. E agora a gente pode aplicar o limite, já não existe nada que nos impeça fazer isso. Então, onde tem x, nós vamos substituir por zero. Vai ficar 2 mais 0 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 0 mais 4. Ó, 2 mais 0, 2. Fica 2 ao quadrado. E aqui 2 mais 0, 2, fica 2 vezes 2, não é isso? Então fica 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 também. Nós vamos ter 4 mais 4 mais 4, então vai dar igual a 12. Ou seja, o limite de 2 mais x elevado ao cubo menos 8 sobre x, quando x tende a zero, é igual a 12. Foi simples essa, né? Letra G. Limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a menos 2. Vamos ver aqui. Se eu substituir o menos 2 no x aqui, fica menos 2 ao cubo, que dá menos 8. Substituindo aqui, menos 2 ou menos com menos vai dar mais 3 vezes 2, 6. Fica mais 6 mais 2 dá mais 8. Menos 8 mais 8, 0. E no denominador também, substituindo menos 2 aqui, dá 4 positivo. 4 menos 4, 0. Fica a indeterminação. Aí vamos ter que arranjar uma forma de sair dessa indeterminação. Qual seria? Veja só. Olha, aqui depende da ideia que você tenha. Eu vou passar uma ideia, como eu resolvi, e vou mostrar outra ideia também, que talvez vocês vão usar, que achar melhor. Primeiro eu fiz assim, ó. Limite de x ao cubo, eu adicionei mais 2x ao quadrado a esse termo, que não existia. Para não alterar a minha equação, eu subtraí menos 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado é zero, então eu não estou alterando minha equação, certo? E aqui tem a menos 3x, eu escrevi com menos 4x mais x, que dá menos 3x, certo? Agora, feito isso, ó, o denominador foi repetido. Feito isso, eu vou colocar aqui, nesses dois termos, aqui em x ao cubo mais 2x ao quadrado, vou colocar x ao quadrado em evidência. Já aqui, nesses dois termos, menos 2x ao quadrado, menos 4x, vou botar menos 2x em evidência. E por último, aqui em x mais 2, vou colocar 1 em evidência. Vejam como fica. Ó, limite de x tendendo a menos 2, ó, coloquei o x ao quadrado em evidência. Aí x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Mais 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 2. Aqui coloco menos 2x em evidência, certo? Então, menos com menos vai ficar um mais aqui nesse x. Aí 2x ao quadrado dividido por 2x, x. Menos com menos, mais. E 4x dividido por 2x vai dar 2. E aqui, colocando 1 em evidência, vai ficar o próprio x mais 2, certo? Então, percebe que esse x mais 2 é um fator comum nos três termos. Então, vamos colocá-lo em evidência. Vai ficar assim, limite x tendendo a menos 2, de x mais 2 em evidência. Aí, no primeiro caso, vai ficar apenas o x mais 2, aí menos o 2x, mais aqui o 1, ok? Então, fatoramos, ficou x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Essa foi uma forma que eu encontrei para fatorar. Você poderia fazer o seguinte, pegar essa expressão aqui, e dividir por x mais 2. Quando dividisse por x mais 2, obteria esse quociente, certo? Ou você faz desse jeito que eu mostrei, ou então faz essa divisão, certo? O certo é que nós vamos, de toda forma, vamos chegar até aqui.
Já o denominador, x ao quadrado menos 4, é uma fatoração que a gente já viu, né? Fica a mais ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. A gente já viu isso aqui, certo? Depois de fatorar, eu posso cancelar x mais 2 com x mais 2. E nós vamos ter, ó, limite de x tendendo a menos 2 de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 2. Ó, percebam que eu posso substituir o x agora, que não vai dar nenhuma indeterminação. Então, vamos aplicar o limite. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é menos 2, mais 1, sobre x, que é menos 2, menos 2. Então, esses valores vão dar menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos, mais, 2 vezes 2, 4, mais 1. E aqui vai dar menos 2, menos 4. Aí vai ficar 4, mais 1 sobre menos 4. A gente faz essa adição aqui, que dá 9, é igual a menos 9 sobre 4. Então, o limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a menos 2, é igual a menos 9 quartos. Letra H. Limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x quando x tende a zero. Olha, percebam o seguinte, se eu substituir o zero aqui, nessa onde tem x, vai ficar 0 mais 2 dá 2, raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2 dá 0. E x sendo 0 fica 0 sobre 0, uma indeterminação. Vamos ver como nós vamos fugir dessa indeterminação. Olha, toda vez que aparece uma raiz quadrada, a gente usa a técnica de multiplicar pelo conjugado. Então, vamos fazer isso aí, olha. Limite de x tendendo a zero de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x vezes. Agora, vamos multiplicar pelo conjugado do numerador. Aqui está menos, a gente vai usar o mais, certo? Então, fica raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. E no denominador o mesmo número, raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Veja, como são números iguais, nós estamos multiplicando a nossa função por 1, certo? Então, não está alterando nada a nossa função, por isso nós fazemos isso. Agora, vejam bem, no denominador vai ficar x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. E no numerador, nós vamos usar um caso que nós já usamos aqui, esse aqui é um produto notável. Vamos ver aqui qual. A gente tem a menos b vezes a mais b, certo? Onde o a está sendo raiz quadrada de x mais 2 e o b raiz quadrada de 2. Veja, o a raiz quadrada de x mais 2 e o b raiz quadrada de 2. O que difere um do outro é o sinal. Um é menos, outro é mais. É o mesmo caso aqui, ó. Os números são iguais. B, o que difere é o sinal. Um é menos, outro é mais. Quando isso acontece, vai dar o seguinte, vai dar a ao quadrado e b ao quadrado. No caso, o meu a é raiz quadrada de x mais 2, então vai ficar raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2 vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, vai ficar raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso aqui é o meu a, e aqui o b, certo? Então vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, esse valor aqui nós vamos substituir no numerador. E nós vamos obter o seguinte, ó, limite de raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, x tendendo a zero. Feito isso, nós vamos resolver aqui essa potência. Raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado vai eliminar a raiz, vamos ficar só com x mais 2. A mesma coisa aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 2 elimina a raiz, ficamos apenas com 2. Ora, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2, certo? Por isso fica apenas o 2. Vamos substituir. Fica limite de, aqui elimina a raiz, fica x mais 2, menos, eliminando a raiz aqui também fica 2. Sobre x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2, x tendendo a zero. Certo? Eu posso agora cancelar mais 2 com menos 2. E vamos ter limite de x sobre x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2 quando x tende a zero. Posso cancelar x com x, vai ficar apenas 1 no numerador, aqui vai ficar 1, certo? Então, a gente tem o seguinte, vai ficar limite
de 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Agora, não tem nada que impeça eu aplicar o limite. Então, vamos aplicar o limite. Onde tem x, vamos colocar 0. Vai ficar 1 sobre 0 mais, raiz quadrada de 0 mais 2 mais raiz quadrada de 2. Que isso vai dar igual 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Que é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. E, portanto, o limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Letra I. Limite de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1 quando x tende a 1. Olha, se eu pegar esse x, certo, tendendo a 1, substituir onde tem x por 1, aqui vai ficar raiz cúbica de 1, que é 1, menos 1, 0. Também no denominador, raiz quadrada de 1 dá 1 menos 1, 0. Fica uma indeterminação. Então, a gente tem que arranjar uma solução para fugir dessa indeterminação. Desculpa. Aqui, nós vamos fazer uma substituição para facilitar. Neste caso, fazemos uma troca de variáveis para facilitar os cálculos. Fazendo x igual a t elevado a 6, esse t positivo, porque aqui está numa raiz quadrada, não pode ter um valor menor que 0. Quando t tende a sexta potência, tende a 1, temos que t vai tender a 1. Isso porque, olha, a gente está fazendo x tendendo a t elevado a sexta. Sim, por que t elevado a sexta? Porque a potência é 6. Né? A potência é 6 porque é o MMC de 2 e 3, ou seja, raiz quadrada índice 2, raiz cúbica índice 3. Então, a gente pega uma variável e eleva ao MMC dos índices das raízes, certo? X vai ser igual a t elevado a 6. X está tendendo a 1, não é isso? X tende a 1. Então, esse t elevado a 6 vai estar tendendo a 1, certo? Quando t elevado a sexta potência tende a 1, isso quer dizer que t está tendendo a 1, certo? O único valor que t pode ser aqui para que elevado a sexta potência aproxime-se 1 é o próprio 1. Vamos fazer a substituição agora. Nós temos aí o limite, que é raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1 com x tendendo a 1. Fazendo a substituição, nós vamos ter, olha, o limite de raiz cúbica de t elevado a 6, o nosso x é igual a t elevado a sexta potência agora, menos 1, sobre raiz quadrada de t elevado a sexta potência menos 1, com t tendendo a 1. Ok? Então, raiz cúbica de t elevado a 6 é t ao quadrado. E raiz quadrada de t elevado a 6 é t ao cubo. Então, nós teremos limite de t ao quadrado menos 1 sobre t ao cubo menos 1 quando t tende a 1. Aí vamos aqui fatorar t ao quadrado menos 1 e fatorar t ao cubo menos 1. Duas fatorações já conhecidas nossas, mas vamos fazer. Olha, a primeira é a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Que é a mais b vezes a menos b. No nosso caso, t ao quadrado menos 1, não é isso? A gente vê o 1 como 1 ao quadrado, o a está sendo o t e o b está sendo o 1. Aí fica t mais 1 vezes t menos 1. Então, esse aqui é o valor que nós vamos substituir no numerador, no lugar de t ao quadrado menos 1. E já aqui, no segundo, no t ao cubo menos 1, nós vamos usar essa fatoração, que é o cubo menos b ao cubo. É a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. No caso, t ao cubo menos 1, olha, quem está sendo a é o t e o b é 1, porque 1 ao cubo é 1, certo? Então, vai ficar t menos 1, o a, que é t ao quadrado, mais a, que é t, vezes b, que é 1, uma vez t dá t, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, no denominador, nós vamos substituir por esse valor aqui, certo? Fatoramos t ao cubo menos 1. Vamos substituir lá. Então, vai ficar limite de t menos 1 vezes t mais 1 sobre t menos 1 vezes t ao quadrado mais t mais 1. T tendendo a 1. Eu posso cancelar t menos 1 com t menos 1. E teremos o seguinte, limite de t mais 1 sobre t ao quadrado mais t mais 1, o t tendendo a 1. Agora, não há nada que me impossibilite de aplicar o limite. E vamos aplicar. Então, vai ficar 1, o t é 1, mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 mais 1.
Então teremos que vai ficar 2 sobre 1 mais 1 mais 1, 3. E, portanto, o limite dessa função aqui, olha, raiz cúbica de x menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2/3. Temos aí isso. É isso aí. Resolvemos alguns limites bem simples para iniciante mesmo, e alguns com uma certa complexidade. Mas no final deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.